Então, começando aqui, o passo 1 é a criação do nosso avatar, né? O que é o avatar? É mais ou menos a personificação de características de várias pessoas em uma pessoa só. E isso é muito bom, que vocês vão ver, que você vai ver que na hora que a gente for criar, lá no passo 5, a gente for criar nossa proposta única, né? Que é um resumo geral da ideia do evento, vai ser muito importante a gente já ter ideia do nosso público-alvo. Além disso, se nós formos fazer uma divulgação paga, né, um tráfego pago aí para que as pessoas vão para o seu evento, é importante a gente saber dados, né, demográficos do nosso público, né? Então a gente já vai ter construído aqui. Além disso, a gente tem que saber, por exemplo, a idade para quem a gente está falando, para que facilite na nossa comunicação, né? Então a gente tem essa facilidade na comunicação. Não adianta nada eu querer utilizar de linguagem muito rebuscada, sendo que, ou muito antiga, usar um dicionário aqui para falar palavras antigas, termos antigos, sendo que o meu público é um público novo, né? Então isso funcionaria mais se eu estivesse falando ali com uma terceira idade, um público mais velho. A mesma coisa eu querer utilizar muita gíria, muita expressão aqui, sendo que o meu público é um público mais velho e essa linguagem é uma linguagem um público mais novo, né? Não adianta nada eu querer falar sobre matemática, redação, história, geografia, sendo que o meu público é um público acadêmico, por exemplo, na área da saúde, né? Então não vai entender isso. Não adianta eu falar sobre geometria, trigonometria, falar sobre derivadas, integrais, sendo que o meu público é um público da área de história e educação, entendeu? Então assim, aqui é onde a gente define mais ou menos como a gente vai aperfeiçoar a nossa comunicação aí para as pessoas. E às vezes isso é importante porque a comunicação não é só um vídeo, né, que a gente fala. A comunicação também é na forma que a gente escreve. Então, se por exemplo, você for escrever um e-mail aí para o seu público, às vezes você pode escrever uma coisa mais informal, uma coisa mais íntima, né, digamos assim, um relacionamento de alguém próximo, para a pessoa entender que não é um evento, não é uma entidade, mas sim como se fosse pessoas, né, que são pessoas por trás ali da organização daquele evento. Você pode escrever de uma forma mais simples, né, sabendo para quem que você está falando. Então, sem mais delongas, vamos aí para a construção do nosso público, né? Então, o que são as partes importantes aí na hora que você for construir o seu público? O que você tem que prestar atenção? Então, umas coisas eu já falei, né? Idade. Qual que é a idade para quem você está falando? Você está falando para um público de 18 anos ou você está falando para um público de 45 anos, 50 anos? Então, a idade é extremamente importante. Isso vai direcionar muito a forma com que você fala, a forma com que você escreve, vai produzir os teus posts, né? Então, isso é extremamente importante. Você tem que saber qual que é a faixa etária, a média da idade dessas pessoas, né? Qual grupo que ela pertence? Você está falando um público geral, que é todo mundo, homens, mulheres, gays, transexuais, né? Enfim, você tem que saber que grupo que ela pertence, né? Se for um público só feminino, vamos dizer que você está aí, por exemplo, uma liga de dermatologia, né? Lógico que tem homens, mas a prevalência desse público é um público mais feminino, né? Então, se você está falando mais com um público feminino, você tem que utilizar de palavras, de técnicas para o público feminino, inclusive até cor, né? Cor que simpatiza mais o público feminino,
né? A mesma coisa se você está falando de, por exemplo, uma liga de ortopedia, que é um público, ou urologia, né? Que é um público mais masculino, né? Então são mais homens vão estar voltados para essa área, né? Para ir para um evento dessa área, né? Então você tem que saber para que grupo que você pertence, né? Ou você está falando para um público em geral mesmo, né? E aí você vai utilizar mais de palavras, como se diz, neutras, né? Que fale com todo mundo, né? Segundo, aqui, área da saúde. Cara, qual área essa pessoa pertence? Porque cada área, cada curso, ela tem uma linguagem específica ali do seu curso. Apesar que a saúde, grande parte, ela fala a mesma língua, a língua científica, mas cada área ali tem sua peculiaridade. Saiu. Então você tem que ver ali qual que é os mínimos, né, de cada área, para que você complemente isso na hora de você for criar as tuas artes, né? For criar aí os teus posts para atrair as pessoas, para chamar a atenção das pessoas. Se você utiliza, se você está falando com uma pessoa que é da fisioterapia e pega lá um termo específico da fisioterapia para uma pessoa que é da biomedicina, cara, isso não vai encaixar. Então é extremamente importante você saber em qual área essa pessoa pertence, o teu público, né? Personalidade. Então, personalidade é bastante importante. O teu público que você está falando é um público mais racional, um público mais analítico, ou é um público mais emocional, né? E isso interfere muito. Se você está falando com um público que é mais racional, mais analítico, você tem que prestar atenção que não é só tentar falar de forma bonita ou palavras emocionantes. Ali não vai convencer as pessoas que estão vendo ali os teus posts. Você tem que apresentar dados mais científicos. Você tem que apresentar comprovações, dados, números, estatísticas, né? Porque a personalidade do teu público ela é voltada para uma área mais analítica, né? Por exemplo, se eu fosse falar para um grupo do pessoal da engenharia, né? Não adianta falar só emoção ali, eu tenho que mostrar mais na prática, nos números, na estatística, porque o curso deles já trabalha mais essa área analítica, né? Agora, se eu estou falando ali para as pessoas que trabalham mais a emoção, né? Então, vamos dar um exemplo fácil aqui, a Liga da Alegria, Liga do Sorriso, Liga dos Palhaços, enfim, cada universidade aí tem seu nome, né? Que é uma liga que basicamente engloba toda a área da saúde, que são as pessoas que vão levar a alegria ali para as pessoas, né? Então, se as pessoas elas querem entrar para esta liga, elas já estão abertas mais emocionalmente. Então ali você vai trabalhar, quando você vai chamar as pessoas para participar do teu evento, um evento direcionado a essa área, você vai trabalhar mais a área emocional. Então você vai mostrar, como se diz, você vai mostrar imagens de pessoas emocionadas, de pessoas emotivas, de pessoas felizes, né? De como aquele trabalho te traz, né? Para quem tá fazendo aquilo ali, como aquele trabalho ele traz algo emocionante para quem vê, né? Traz algo feliz, satisfatório para quem vê, né? Trabalhar empatia. Então, para você ver que cada área você tem que saber com que você está falando e com quem você está falando e que personalidade que você vai estar falando ali, né? Então, se é um mais emotivo ou mais racional, né? Terceiro, crença. É extremamente importante você saber ali a crença, tanto para você utilizar, né, no seu marketing, quanto para você também às vezes não ofender a pessoa
às vezes colocando ali uma publicidade para chamar a atenção, mas você acaba ofendendo a crença daquela pessoa que é do seu próprio público, né? Então, assim, em vez de você estar atraindo, você está expulsando. Então, é importante você saber qual que é a predominância, a crença predominante ali do seu público-alvo. Grupo financeiro. É importante você saber o grupo financeiro, né? Se você está falando ali com um público que é mais desprovido financeiramente, isso pode impactar, só por você saber dentro do marketing, isso vai impactar diretamente também na área financeira. Quando, por exemplo, você vai cobrar aí um valor do custo do seu curso, do seu evento. Como é que você vai cobrar um evento, por exemplo, de R$200 para as pessoas que participam, por exemplo, de um vestibular social, né? São pessoas de baixa renda, pessoas que entraram ali numa universidade particular, ProUni, né? Não tem como você pedir ou falar de coisas caras, mostrar luxo por um grupo que às vezes não pertence a isso, entendeu? Existem sim técnicas que até é chamado de sexy canvas, né? Que ele utiliza aí as 7 pecados, né, capitais, e um desses pecados é a luxúria. Então você vai trabalhar dentro do marketing, né, a área da luxúria. Mas o que eu recomendo para você aqui, como isso é um pouco mais avançado, de forma simples, não extrapole isso. Se o seu público é de alta renda, né, não adianta você colocar coisinhas de baixa renda, ter um linguajar como se fosse para um público de baixa renda, sendo que o seu público é de alta renda. Então você tem que contextualizar o meio que eles vivem, né, que é um meio mais abundante financeiramente, com um evento para que eles criem interesse de estar indo ali no seu evento, entendeu? Então isso é totalmente importante, você saber o grupo financeiro. E para finalizar, eu queria trazer uma ferramenta online aqui para você, né? Que, lógico, você precisa ter desses tópicos, anote aí no seu caderno na hora de você fazer, para que sempre quando você for fazer uma arte, sempre que você for analisar aí um post, você saber se está dentro da sua da característica aí do seu público-alvo. Existe, igual eu tô falando aqui, existe uma ferramenta online que te ajuda a montar isso, né? Tem algumas características, algumas coisas relacionadas a isso, tem outras coisas não relacionadas a isso, né? Mas vai dar uma ideia aí para você saber montar o teu avatar aí, tá? E essa ferramenta chama gerador de personas, avatar é basicamente a mesma coisa, né? Então você www.geradordepersonas.com.br. Então aqui no site, né, gerador de personas, que é da Rocket Content Resultados Digitais, e aqui ele vai mais voltado para a empresa, né? Porque o público desse pessoal aqui, né, que criou esse gerador de persona é um público empresarial, né? É o famoso B2B, business to business, né? Então é um negócio para negócios. Mas aqui ele é tranquilo, ele vai gerar um PDF no final, mais ou menos com aquelas características que eu passei para vocês de persona. Então aqui é só você começar a preencher todos os dados aí da sua persona, né? Que no final você vai ter já um PDF aí, mais ou menos com a característica aí da sua persona, né? Então esse foi o nosso primeiro passo aí, que é a criação do público-alvo.